Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Adilson Benevides, professor do CETEP, Seminário Teológico de Pernambuco. Estamos mais uma vez aqui para nossa conversa semanal e hoje eu queria falar a respeito de outro assunto em relação às Escrituras Sagradas. Eu queria comentar com vocês a respeito de testemunho interior do Espírito Santo. O que é isso? Primeiro vamos pensar em termos de conceito. O testemunho interior do Espírito Santo é a certeza que cada crente tem de que a Escritura que está em suas mãos é de fato a palavra de Deus. Existem alguns outros conceitos em relação a isso que podem melhorar o sentido do nosso entendimento dentro desse assunto. Um deles é a inspiração, que eu já falei com vocês a respeito disso, né? Que aponta para a origem divina da Escritura, conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, né? O theopneustos no grego, ou seja, a palavra soprada pelo hálito de Deus, né? Soprada pelo fôlego de Deus, soprada pelo Espírito Santo. A palavra inspirada, a inspiração, ela aponta para a origem divina da Escritura. Um outro conceito em relação à Escritura Sagrada é o conceito da iluminação, que refere-se à obra do Espírito Santo no momento em que ajuda o leitor a entender com clareza o conteúdo da palavra. A iluminação ela é provida pelo Espírito Santo a todo crente, a todo aquele que já recebeu o Evangelho. À medida que ele lê a Escritura, ele passa a entender através do poder do Espírito Santo. Ele passa a ter uma compreensão do que diz o texto, porque o Espírito Santo está como que a iluminar os olhos do seu entendimento. É a mesma coisa, olhando de forma contrária, né, a uma pessoa não cristã que às vezes tenta ler a Bíblia e não compreende, né, o sentido do texto ou aquilo que está sendo colocado ali. É como se fosse uma pessoa que está tentando fazer uma leitura em um quarto escuro, né, sem nenhuma iluminação. Né? Se você, amigo, deseja realmente conhecer a palavra de Deus e entender a palavra de Deus, a primeira coisa que você deve fazer é aceitar a Jesus, é ter uma experiência com Deus, é ter um relacionamento com o Espírito Santo. E ele sim é que vai instruir o seu coração, abrir os olhos do seu entendimento através da iluminação para que você compreenda com clareza o sentido do texto bíblico. Uma outra coisa que existe é a própria aplicação, né? Aplicação do texto, né, da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é aquele que aplica a palavra ao nosso coração. À medida que ouvimos, compreendemos, essa palavra desce ao nosso coração e nós passamos a compreendê-la, passamos a aplicá-la à nossa vida e passamos a vivê-la. Quem nos conscientiza disso, ou quem traz essa palavra uma contextualização atual, é o próprio Espírito Santo. A Bíblia nunca foi tão atual como agora. Um livro escrito pelo menos há 3 milênios e meio atrás, né, com o seu primeiro livro aí, Jó, depois Gênesis e assim sucessivamente, 3 milênios e meio atrás, e ele continua atual. Quem é que traz, quem é que aplica essa palavra, quem é que contextualiza ela ao coração do cristão? É o Espírito Santo. Quem contextualiza ela ao coração de todo aquele que a ouve? É o Espírito Santo. E aí entramos nessa questão, que é uma questão primordial, né? O testemunho interior do Espírito Santo de que a Escritura é de fato inspirada. Com o passar do tempo, à medida que a igreja começou a tratar da integridade da Escritura, conforme nós até conversamos aqui, as dificuldades, né, para entender a questão da inerrância face aos problemas nas cópias da Escritura, né, quando se trata desse problema de integridade, a questão do testemunho interior do Espírito Santo, de que o texto é verdadeiro, ele ganhou uma importância muito superior.
segundo conta-se, o primeiro a escrever, catalogar, amadurecer, né, e postular alguma coisa a respeito do testemunho interior do Espírito Santo foi o próprio Calvino, né? Esse testemunho que é a certeza de que a Escritura é factual, que aconteceu conforme está escrito, conforme aquilo que foi passado, conforme a interpretação daquilo que foi dito, né? Essa certeza que todo cristão tem, que todo crente tem, né? Ela é algo provido pelo Espírito Santo. Não é algo adquirido nas faculdades, nos bancos da faculdade, mas é algo provido pelo Espírito Santo. E o primeiro a falar disso foi Calvino. Ele falou nas suas Institutas da Religião e falou também na carta a Sadolê. Vamos ver o que é que ele diz. Ele diz assim: entre a maioria, entretanto, tem prevalecido o erro perniciosíssimo de que apenas de tanto valor assiste à Escritura quanto lhe é concedido pelos alvitres da Igreja, como se de fato a eterna e inviolável verdade de Deus se apoiasse no arbítrio dos homens. Duas coisas aqui. Primeiro, Calvino está fazendo uma crítica, né, à questão do próprio catolicismo romano, quando eles dizem que o magistério, somente o magistério, é que pode fazer a interpretação do texto. Ou seja, a autoridade máxima do catolicismo não é a Bíblia, e sim a Igreja. É a Igreja que determina o que a Bíblia diz. E Calvino, ele diz o contrário, ele diz não é assim. Esse é um erro pernicioso. Na verdade, é a Bíblia que deve determinar o que a Igreja deve ensinar, porque a Bíblia tem que ter ou ser autoridade máxima no que tange a fé, no que tange a religião. Nenhuma igreja pode determinar o que a Bíblia deve ensinar, mas a Bíblia deve determinar o que qualquer igreja deve ensinar. É isso que ele quer dizer. O segundo erro que nós vemos aqui nesse comentário, quando Calvino coloca isso nas Institutas, né, dando vazão à questão da autoridade da Bíblia e o testemunho interior do Espírito Santo de que ela é a verdade, e somente ela tem essa autoridade, né, é um comentário que o Dr. Martyn Lloyd-Jones fez. Né? Ele diz que os pentecostais têm atribuído tudo ao Espírito Santo e não respeitam a autoridade da Escritura. Esse também é um erro. Se o catolicismo, por um lado, diz que somente o magistério é a autoridade máxima para interpretar a Bíblia, e isso é errado, por um outro lado, os pentecostais também dizem, não, tudo é o Espírito Santo. Agora tudo é o Espírito Santo. Você não usa mais regra de interpretação, você não faz mais interpretação textual, você não busca conhecimento histórico, você não precisa estudar, tudo é o Espírito Santo, né? Esse é um erro gravíssimo, gravíssimo, que o Dr. Martyn Lloyd-Jones, um dos maiores pregadores reformados, ele tem falado em um dos seus livros, seus grandes livros. Um deles, o maior livro dele, o Pregador e Pregadores, né? Dr. Martyn Lloyd-Jones. Assim, para Calvino, o testemunho interior do Espírito Santo é vital, não só para a teologia, mas também é vital para a eclesiologia, é vital para a igreja, né? Essa questão interna do crente, né? Ter essa certeza de que a Escritura é, de fato, a palavra de Deus. Não que ela contém, ela é a palavra de Deus. A igreja deve se subordinar à Escritura e não a Escritura à igreja. Eu fico por aqui, deixando um forte abraço para você. Amém? Que Deus abençoe.